أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين الصابرين، وأصلي وأسلم على المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، peço a Allah subhanahu wa ta'ala que aceite todo o esforço que nós empenhamos no mês de Ramadã, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso salat, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite nossos duas, que Allah subhanahu wa ta'ala esconda os nossos defeitos, que Allah subhanahu wa ta'ala inverta as nossas más ações em boas ações. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Corão: Ramadã ayyaman ma'adudat, são dias contáveis, são dias que correm com rapidez. Aquele Ramadã já terminou. Khasira man khasira, desgraçou-se quem se desgraçou. Wafaza man faza, e ganhou quem ganhou. E quem não foi perdoado no mês do Ramadã, quando é que vai alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala? O profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse: Man dakhala alayhi Ramadan wa kharaja minhu wa lam yughfar lahu, aquela pessoa que lhe entrou o mês do Ramadã vivo e saudável, e o mês do Ramadã terminou ele é vivo e saudável, walam yughfar lahu, sem alcançar o perdão de Allah, aba'adahu Allah, distanciou-se da misericórdia de Allah, wa akhzahu, Allah vai lhe amaldiçoar no dunya, wa adkhalahu an-nar, e no fim de tudo, lá no akhira, o seu lugar será no fogo infernal, wal iyadu billah. Prezados irmãos, quem aproveitou o mês do Ramadã ganhou demais. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, quem jejuou o mês do Ramadã com fé e esperança de ganhar nas mãos de Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ele pode festejar, ele pode ficar satisfeito, ele já alcançou o perdão dos seus pecados. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, aquele que parar nas noites do Ramadã a fazer o salat com fé e esperança de ganhar nas mãos de Allah, essa pessoa pode festejar, essa pessoa pode ter certeza que alcançou o perdão dos seus pecados, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. E aquele que gastou a sua riqueza no mês do Ramadã alimentando os jejuadores, o Nabi alayhi salatu wassalam disse: ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ele alcançou o perdão dos seus pecados, wa idka rakabatihi min an-nar, já apagou o seu lugar no fogo infernal, e vai ter a recompensa de todos aqueles que comeram o seu iftar sem que alguma coisa seja diminuída deles, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hoje o Ramadã já terminou. Quem se desgraçou por causa do Ramadã? Quem ficou pobre por causa do Ramadã? Quem se divorciou com sua esposa por causa do Ramadã? Quem perdeu saúde por causa do Ramadã? A diferença entre aquele que jejuou e aquele que não jejuou só encontra-se em recompensas. Aquele que jejuou já tem a sua recompensa guardada nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Agora aquele que não jejuou, prezados irmãos, desperdiçou o favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem quer perceber o que ele perdeu, que leia o versículo de Allah subhanahu wa ta'ala que diz: Man kana maridan, aquele que estiver no mês do Ramadã doente, Allah não lhe perdoou. Aw ala safarin, aquele que estiver de viagem, Allah também não lhe perdoou. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, ele tem que contar os dias que adoeceu, ele tem que contar os dias que esteve de viagem para pagar depois do Ramadã.
وعلى الذين يطيقونه, e aqueles que têm doenças crônicas que nunca esperam jejuar de vez, Allah também não perdoou. Disse fidya, eles devem pagar uma multa. Ta'amu miskin, alimentar um jejuador necessitado dentro do mês do Ramadã. E Allah disse: faman tatawwa'a khayran fahuwa khayrun lahu. Se ele aumentar o número de jejuadores, será melhor para ele. No fim de tudo, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mas se este doente tivesse jejuado, mas se este que estava de viagem tivesse jejuado, e este que não suporta o jejum se tivesse jejuado, seria melhor para ele, a dizer Allah subhanahu wa ta'ala. O quanto perdeu a pessoa que brincou no mês do Ramadã. E aí veio Jibril alayhi salatu wassalam e disse para o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: ya Muhammad, ragima anfu muri'in دخل عليه رمضان وخرج منه ولم يغفر له قل آمين. فقال عليه الصلاة والسلام آمين. O Muhammad, seja amaldiçoada aquela pessoa que lhe entrou o mês do Ramadã e terminou ele sem alcançar o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas pessoas que entram no mês do Ramadã e o mês do Ramadã termina eles sem alcançar o perdão de Allah, são duas. Uma é aquela pessoa que quando entra no mês do Ramadã não se empenha na prática do bem, não se empenha em jejuar, não se empenha na prática do salah, não se empenha na caridade. Ele fica no mês do Ramadã como se estivesse em outros meses. Este aba'adahullah, distanciou-se de Allah, wa akhzahu, Allah vai lhe entristecer, wa adkhalahu nar, e Allah vai lhe introduzir no fogo infernal. A segunda pessoa é aquele que, embora que se empenhou no mês do Ramadã, ele jejuou no mês do Ramadã, ele fez muito salat no mês do Ramadã, fez muito dua, só que ele transportou os seus pecados anteriores até no mês do Ramadã. Ele jejuava, quando fizesse iftar, voltava para casa e ia bater uma cerveja. Ele jejuava, quando quebrasse, voltava para casa e ia fazer zina com sua namorada. Quando ele quebrasse, ia roubar. Quando ele quebrasse, ia cometer pecado. Ele transportou. Agora, se o Ramadã terminou, meu irmão, e ainda você continua com aquele vício de shirk, e ainda você continua com aquele vício de zina, ele diz para os anjos: ya malaikati, oh meus anjos, fama jaza'ul ajir idha amila amalahu. O que deve se fazer com um trabalhador que cumpriu com o seu trabalho? Fatakulu al-malaika, então os anjos dizem para Allah: Ilahana, oh nosso Senhor, Sayyidana, oh nosso Criador, jaza'uhu an tuwafiyahu ajrah, é melhor lhe conceder aquilo que haviam combinado. O que é que vocês tinham combinado? Fayaqulu Allahu azza wa jalla, então Allah subhanahu wa ta'ala diz: ushihidukum ya malaikati, eu vos deixo como testemunhas, ó meus anjos, kad ja'altu thawabahum min siyamihim shahr ramadan wa min qiyamihim shahr ramadan radai wa maghfirati. Por eles terem jejuado o mês do Ramadã, por eles terem parado nas noites do mês do Ramadã para me agradar, então lhes dei como recompensa radai, a minha satisfação, wa maghfirati, e o meu perdão. Depois vira-se para o ummat do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam e diz para eles: ya ibadi, ó meus servos, saluni, peçam-me hoje, wa izzati wa jalali, juro pela minha honra e majestade, la tas'alunani shay'an li akhiratikum illa a'taytukum, não há nada que vocês vão me pedir para o vosso akhira e eu não vos dar, wa li dunyakum illa nadartu lakum, mas se vocês me pedirem alguma coisa para o vosso dunya, eu vou analisar, se for benéfico eu vou vos dar, se não for benéfico vou deixar as recompensas para o dia de juízo final. Ya ibadi, ó meus servos, la asturanna alaykum asaratikum ma rakabtumuni, eu vou esconder todos os vossos pecados, mas com uma condição: ma rakabtumuni, desde que depois do Ramadã vocês não voltem a cometer os mesmos pecados que vocês cometiam antes do Ramadã. Ya ibadi,
ó meus servos, la asturanna alaykum atharatikum, eu vou esconder todos os vossos pecados, wala ukhzikum, eu nunca vou vos entristecer no dunya, wala ufudihukum baina ashabil hudud, e no dia de juízo final, eu nunca vou vos colocar no mesmo lugar com aqueles descrentes, com aqueles que não souberam aproveitar o mês de Ramadã. Ya ibadi, ó meus servos, cadê ardaitumuni? Vocês fizeram de tudo no mês de Ramadã para eu estar satisfeito. Warabitu ankum, eu estou satisfeito convosco. Insarifu maghfuran lakum, regressem para as vossas casas. Vocês estão livres de pecado. Fatafrahul malaika, até os anjos ficam satisfeitos pela recompensa que um membro deste ummat recebe quando ele quebra o mês de Ramadã, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A pessoa quando sai do campo do Eid, ele sai como o dia que ele foi nascido com a sua mãe, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, livre de pecado. Ele sai limpinho. Então como é que você depois do Ramadã vai voltar nos mesmos pecados? E Allah subhanahu wa ta'ala, ele gosta de uma ação, ma'akanla wadana, aquela ação que é pouca e você tem a capacidade de manter até o dia da sua morte. E disse num outro hadith o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim, as ações serão consideradas aquelas que você levar até no fim da sua vida, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então não basta sermos piedosos só no mês do Ramadã, sermos só jejuadores só no mês do Ramadã, fazermos só caridade só no mês do Ramadã. Terminou o Ramadã, também dissemos tata para o Ibadah. Não. Temos que saber que no Ramadã não estávamos a adorar o Ramadã, estávamos a adorar o Senhor do Ramadã, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E a outra coisa, temos que saber que lá no Ramadã estávamos à procura de alguma coisa. No Ramadã estávamos à procura de o quê? Aisha radiallahu anha disse que o Nabi alayhi salatu wassalam kana yata'abbadu Allah fi Ramadan ma la yata'abbadu fi sa'ir al-am. Ele adorava muito Allah no mês do Ramadã acima do que ele fazia nos outros dias fora do Ramadã. Depois Aisha radiallahu anha perguntou, ya Rasulallah, lima tujuhidu nafsaka, por que tanto esforço? Wa kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já perdoou os seus pecados anteriores, assim como futuros, por que está a fazer muito esforço? Logo o Nabi alayhi salatu wassalam respondeu dizendo, afala uhibbu an akuna abdan shakura, eu não posso ser um servo grato. O que acontece com o servo grato? Allah subhanahu wa ta'ala disse, wa sanazidu shakirin, nós havemos de aumentar os servos gratos, o que significa que no mês do Ramadã o Nabi fazia todo aquele esforço porque estava à procura de barakah, porque o mês do Ramadã é um mês abençoado. E Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos explica que o barakah não se encontra somente no mês do Ramadã. Tem muitas coisas, pelo contrário, o mês do Ramadã em si só não vai te abençoar. Se você entra no mês do Ramadã e não faz coisas que vão te abençoar, então você sai com maldição naquele mês. Do mesmo jeito que nós dissemos para um shaitan, alayhi la'ana, do mesmo jeito que a gente diz para o faraó, alayhi la'ana, existe a terceira pessoa também que dissemos para ele, alayhi la'ana, man dakhala Ramadan wa kharaja minhu wa lam yughfar lahu, alayhi la'ana. Aquele que entrar no mês do Ramadã e brincar no mês do Ramadã, até o mês do Ramadã terminar, sem alcançar o perdão de Allah, alayhi la'ana, a maldição esteja com ele. E esta maldição vem do Jibril e do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Então a primeira coisa que temos que fazer agora, prezados irmãos, é fazermos tauba. Não significa se você brincou no mês do Ramadã, você andou a fazer zina no mês do Ramadã, você andou a beber no mês do Ramadã, você andou a fazer shirk no mês do Ramadã, não pode pensar que você não tem solução mais, tudo já acabou, eu não tenho mais saída, não. Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'an nahar. Allah subhanahu wa ta'ala estende as suas mãos de dia
para aceitar o tauba daqueles pecadores noturnos. E Allah subhanahu wa ta'ala estende as suas mãos de noite para aceitar o arrependimento dos pecadores diurnos. E esta oportunidade de Allah aceitar o tauba de dia e noite vai continuar hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha, até o dia de juízo final, até o dia em que o sol vai sair do poente, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Ramadã terminou, mas você ainda está em vida. Você ainda tem direito do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Não desesperem a misericórdia de Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Então temos que fazer tauba e temos que fazer muito istighfar. Abu Huraira radiallahu anhu, ele diz: Wallahi alladhi la ilaha illa hu, eu juro em nome daquele que não existe Deus fora dele, que é Allah, ما رأيت أحدا أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Não vi alguém que era constante em fazer istighfar acima do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós temos que renovar o com seus pecados no mês do Ramadã. Ainda tens espaço, faça tauba, meu irmão. Lembre-se do homem que matou 99 pessoas. Depois perguntou a alguém: tenho direito de tauba? Ele disse não, ele matou, ficaram 100. E perguntou a outra pessoa: será que tenho direito de tauba? Logo Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ya ibn Adam, ó filho do Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Se você me pedir e tiver esperança em mim, vou perdoar todos os seus pecados e não vou me importar que algum dia você cometeu o pecado. Ya ibn Adam, ó filho do Adam, law balagat dhunubuka anana sama. Mesmo se você tivesse cometido pecados até chegar no primeiro céu, summa astaghfartani, depois me pedires istighfar, um único istighfar, um único perdão, ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Eu ia perdoar todos os seus pecados e não havia de me importar que algum dia você já cometeu esses pecados. E se você fazer tauba hoje, o que é que vai acontecer? O que é que você vai ganhar em recompensa? Allah subhanahu wa ta'ala disse: illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Aquele que se arrepender e crer em Allah subhanahu wa ta'ala e começar a praticar boas ações, se morrer, ulaika, esse tipo de pessoas, yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah vai transformar aquele Ramadã que você andava a fazer shirk, aquele Ramadã que você andou a matar, aquele Ramadã que você andou a fazer zina, aquele Ramadã que você andou a beber vinho, Allah vai transformar em recompensas, a dizer Allah subhanahu wa ta'ala, só por causa de tauba. Tauba, prezados irmãos, tauba é uma boa ação e essa coisa deve ser constante para o ser humano e deve se renovar diariamente, como fazia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a outra coisa também que temos que fazer constantemente, prezados irmãos, um muçulmano, os verdadeiros muçulmanos, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a vida deles, toda a vida deles era Ramadã. Toda a vida deles era Ramadã. Toda a vida deles era Salah. Toda a vida deles era Dua. Toda a vida deles era recitação do Corão. Toda a vida deles era istighfar. Toda a vida deles era salatu ala nabi. Toda a vida deles era visitar os doentes. Toda a vida deles era cuidar dos fracos. Toda a vida deles era jihad. Toda a vida deles era Ramadã. E quando chegassem no mês do Ramadã, eles não aumentavam nenhum ibada, porque não havia espaço para aumentar. A única coisa que eles aumentavam mais no mês do Ramadã era o jejum interligado e o itikaf na última dezena com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós somos fracos. Nós esperamos o Ramadã para recitarmos o Sagrado Corão.
Nós esperamos o Ramadã para alimentar os pobres. Nós esperamos o Ramadã para valorizar o nosso imam, o nosso sheikh, o nosso muaddin, o nosso hafiz. Nós esperamos o Ramadã para participarmos no enterro. Nós esperamos o Ramadã para sermos boas pessoas. Lá. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. O Nabi alayhi salatu wasalam sempre era uma pessoa perfeita. وكان أجود ما يكون في رمضان. Só que quando entrasse no mês do Ramadã, aumentava mais a sua perfeição. Então temos que recitar muito o Sagrado Corão. Temos que nos empenhar, ordenar os nossos filhos, as nossas filhas, a irem nas madraças, irem aprender o Sagrado Corão e o Sunnah do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como disse o Nabi alayhi salatu wasalam, Al-Qur'anu ma'idatullah. Este Qur'an é mesa servida por Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum bima'idatillah. O que é que vocês imaginam encontrar numa mesa servida por Allah? O que é que vocês imaginam encontrar? Ou o que é que vocês imaginam não encontrar? Uma mesa servida por Allah. Você quer riqueza? Recita o Sagrado Corão. Você quer fama? Recita o Sagrado Corão. Você quer ter muitas mulheres? Recita o Sagrado Corão. Você quer ter muitos filhos? Recita o Sagrado Corão. Quer alcançar o perdão de Allah? Recita o Sagrado Corão. Quer aceitação do seu doar? Recita o Sagrado Corão. Queres o nível mais alto do Jannati? Recita o Sagrado Corão, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا. O seu lugar aí no Jannah vai ser o último versículo que você for a recitar, a dizer o profeta alaihi salatu wassalam. E o salat também. O salat não pode ser abandonado, prezados irmãos, porque o Ramadã já foi, temos que abandonar as 5 orações, não. Temos que fazer o salat. E este salat deve ser feito na hora certa, no masjid, em jamá, e ordenar a nossa família a prática do salat. Na mesquita, Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Fi buyutin adina Allahu an turfa wa yudhkara fiha ismuhu." O salat deve ser feito nas casas que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fossem construídas. Essas casas foram construídas para o quê? Se mencionar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala e se fazer o salat. E a ordenar a nossa família, Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. Ordene a sua família a prática do salat e você também seja assíduo na prática do salat. Essa é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. E a outra coisa também que temos que ser constantes é a prática do dua. O dua, o muçulmano não pode esperar o Laylatul Qadr para fazer o dua. O muçulmano não pode esperar o Ramadã para fazer o dua. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era constante no dua. Ele fazia dua antes de comer, ele fazia dua depois de comer, ele fazia dua antes de dormir, ele fazia dua depois de acordar, ele fazia dua antes de subir no seu transporte, ele fazia dua assim que descesse. Ele 24 sobre 24 horas, ele fazia dua. E dentre os duas do Nabi alayhi salatu wassalam, dizia: Allahumma kanni'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taytani. Ya Allah, aquilo que você me deu, que seja uma coisa que basta para mim, e abençoe-me no meu rizqi, no meu sustento diário. E depois outro dua é aquele: Allahumma hdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi ma a'tayt. Então nós temos que ser sempre constantes na prática do dua, como aconselhou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um hadith, o Nabi alayhi salatu wasallam disse: "Idha tarakat ummati dua." Se meu ummati abandonar o dua, halal bala. Então Allah tem o direito de trazer calamidades para eles, ciclones para eles, seca para eles, fome para eles, fitna para eles, porque eles não levantam as mãos para pedir a Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala disse num outro versículo: "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum." Se vocês não fazerem dua, Allah subhanahu wa ta'ala não vai se importar convosco. A pessoa só por não fazer dua chega para ir no fogo infernal, como disse Allah: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." O vosso Senhor diz: peçam-me, eu vou vos atender. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Aqueles que se orgulham e não fazem o dua, sayadkhuluna jahannama
dakhirin. Esses serão colocados no fogo infernal, a dizer Allah subhanahu wa ta'ala. E a outra coisa também que temos que fazer depois do Ramadã também é ito'am o to'am. Não significa que você só tinha que fazer, só alimentar os jejuadores só. Agora já deem-se jejum. E outros também são aqueles que são constantes. Os outros. E o Nabi alayhi salatu wassalam disse lá no Jannah que tem casas especiais. Aquele que está dentro a gozar vai ver quem está a sofrer por fora. Aquele que está a sofrer por fora vai ver quem está a gozar por dentro. Então o homem perguntou-lhe, é para aquele que faz o quê? O Nabi alayhi salatu wassalam disse, liman afsha salam. É aquele que é constante em dar os outros o salam. Wa at'ama ta'am. E ele é constante em dar os outros comida. Wa adama siyam. E ele é constante em jejuar. Não espera somente o mês do Ramadã. Ele jejua os 6 dias de Shawwal, ele jejua segundas e quintas, ele jejua 13, 14, 15 de cada lua, ou jejua o jejum de Daúd, alayhi salatu wassalam, como disse o Nabi, alayhi salatu wassalam, o melhor jejum é o jejum de Daúd. Ele jejuava um dia e comia o outro dia, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a outra coisa que temos que ser constantes é salatu wassalamu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي عليه الصلاة والسلام disse أخطأ طريق الجنة أخطأ طريق الجنة أخطأ طريق الجنة, falhou o caminho do paraíso, falhou o caminho do paraíso, falhou o caminho do paraíso. Os sahabas perguntaram quem? Haba wa khasra, desgraçou-se demais. O Nabi alayhi salatu wassalam disse, man nasiya salata wassalam alayya akhta'a tariq al-jannah. Aquele que o seu negócio lhe impede de me enviar paz, aquele que o filme lhe impede de me enviar paz, aquele que se ocupa e se esquece de me enviar paz, já esqueceu o caminho principal de entrar no Jannah, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a outra coisa que vem nos trazer barakat depois do Ramadã são as madrugadas, prezados irmãos. Naquele mês do Ramadã nós madrugávamos, fazíamos o sahur e fazíamos salat al-fajr em jamá. Mas quando termina o Ramadã, a pessoa dorme até 7 horas, dorme até 8 horas. Então você está a perder o barakah. O Nabi alayhi salatu wassalam encontrou sua filha Fátima a dormir depois do Fajr. O Nabi alayhi salatu wassalam disse, Qumi ya Fátima, levante, oh minha filha, wala takuni min al-ghafilin, e não seja dentre os distraídos. Inna Allah yukassimu arzaka li-ibad ma bayna tulu'i al-fajr wa tulu'i ash-shams. Allah subhanahu wa ta'ala, ele distribui o rizqui diário dos servos no espaço entre o Fajr e a saída do sol, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a outra coisa que vai nos trazer barakah é o respeito que nós tínhamos com os ulamás, com os nossos imãos, com os nossos hufazes naquele mês de Ramadã. Aquele respeito deve continuar até na sua morte. O Nabi alayhi salatu wassalam, ele disse, Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. O melhor na face da terra depois dos profetas são 2. Um que aprendeu o Corão e o outro que ensina o sagrado Corão, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O nosso imam, o nosso sheikh, o nosso hafiz, ele é a melhor pessoa que você já deu mão na saudação, é a melhor pessoa que você já deu caridade, é a melhor pessoa que você já visitou, é a melhor pessoa que você já deu uma filha para casar, é a melhor pessoa para cuidar, a dizer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O fim de tudo, temos que praticar o bem e se abandonar o pecado. O resumo, não precisa mencionarmos fazer isto, fazer aquilo, não. É só você praticar o bem, como você vinha praticando no mês de Ramadã, e distanciar-se do pecado, como você vinha se distanciando no mês de Ramadã. Esses são conselhos de Allah subhanahu wa ta'ala e do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurun liman taba
وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى.